Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Bom dia, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Teu áudio não está chegando para mim, doutor Egnaldo. Não sei se está me ouvindo, teu áudio não está chegando. Teu áudio não está chegando para mim, doutor Egnaldo. Não, né? Chegou? Agora sim chegou aqui. Agora deu certo. O áudio não está chegando para mim, doutor Egnaldo. Não, né? Bom dia, doutor Egnaldo. Faz igual a Van agora aí, ó. Bom dia! Então. Bom dia, né? E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Como é que tá aí, minha amiga, a nossa cidade de Samambaia City? Samambaia tá muito boa. De manhã, tempo gostoso, né? Aprazível, maravilha. Hoje 15 graus na madrugada, né? Pois é, refrescou bem, né? Pois é, rapaz, uma baixada. Ontem à tarde estava um calor, né? E de repente, a madrugada 15 graus e hoje à tarde 28 de novo. Nesse momento, 22 graus, pelo menos aqui onde eu estou, né? Mas prometendo um calorzinho aí no meio da tarde para frente aí. Mas muito bem, meu irmão, sem mais delongas, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre... na semana passada, comecei aqui conversando com o Nayan sobre o Maio Furtacor. Você já tinha ouvido falar sobre isso, pastor Elber? Maio Furtacor, pois é, eu vi você comentando isso na semana atrasada, né? Quando esteve aqui comigo, falou que ia falar sobre esse assunto. Maio Furtacor, pois é, interessante, hein? Pois é, né? A gente vê essas campanhas, né? A gente começa a observar e aí trouxemos, pesquisando ali, encontramos o Maio Furtacor, que vai falar sobre a questão, a conscientização da saúde mental materna, saúde da mulher. E aí foi um bate-papo legal aqui, falando sobre quando começou, vou lembrar aqui, né, que as idealizadoras, e olha só, trazendo uma rápida lembrança aqui, as idealizadoras começaram em 2020 a trabalhar isso, a gestar, em plena pandemia, em 2021, elas apresentaram, a Nicole Cristino e a Patrícia Piper, né? Elas começaram ali, então começou a divulgar a campanha com recursos próprios, através da internet, né? Que foi na época, o auge da pandemia. E então elas começaram e logo em seguida, em 2021, no dia 1º de maio, o Paraná foi o primeiro estado que criou, né, o projeto de lei para o Maio Furtacor. E agora tem espalhado em vários países, espalhado também no Brasil, ainda tem pessoas que ainda não conhecem, a gente tem conversado sobre isso, e foi algo muito legal poder ver isso daí. Então pode colocar lá, se eu não me engano, é maiofurtacor.com.br, procurar, aí você vai ver os projetos de lei, cada lugar. Aqui em Goiás, acho que foi agora há pouco tempo, no ano passado, se eu não me engano. E aí a gente vê a campanha deslanchando com a importância, um foco especializado, né? Um foco especial para a saúde da mulher, que é muito importante. A saúde da mulher importa, né? E aí, enquanto estava chegando esse tempo para a gente conversar aqui, estava lembrando ali, vou aproveitar e perguntar com pastor Elber, como é que ficou em casa aí com a netinha? Mudou tudo, né? Não muda? Mudou tudo, meu irmão, mudou tudo, né? E aí, assim, bom demais. Ontem a gente... a minha filha tá assim, né? A bichinha tá igual um zumbi, né? Onde ela encosta, ela dorme. E aí, ontem a gente estava na sala e tal, ali, de repente ela apagou lá no sofá mesmo, e aí eu peguei a bebezinha, botei ela lá no bercinho e tal, e fiquei lá, né? Fui ver outras coisas, isso deu 2 horas da manhã, né? Aí a bebê dormindo, a minha filha estava no sofá e eu também não podia deixar as duas, né? E fiquei lá, né? Pagiando, né? E aí... quando foi lá para as 2h30, mais ou menos, aí a bebê acordou, aí pronto, acorda toda a casa, né? E assim, top demais. É um outro tempo, né? É um outro momento de vida que a gente está vivendo aí. Mas muito bom, obrigado por perguntar. Mas, doutor Egnaldo, a saúde da mulher, né? A gente, às vezes, eu e meu filho, a gente fica... até o meu filho gosta muito de brincar com elas, né? Com a minha esposa e com a minha filha, né?
Elas ficam falando quando ela estava se recuperando ainda da cesárea, quando ela estava na gravidez, passando algumas dificuldades e tal, se recuperando da cesárea agora e tal, ela lá reclamando de dor. Ele falou, isso porque você não sabe. Aí ele fala para ela assim, isso porque você não sabe o que é um homem gripado. No dia que você souber o que é um homem gripado, fica tirando o sarro dela. Mas assim, a saúde da mulher é muito mais, eu particularmente eu acho que é muito mais complexa do que do homem, né, doutor Ignaldo? Porque tem muita coisinha para elas tomarem conta, né, assim, para elas prestarem atenção, né? Pois é, pastor Elber. E na maternagem ainda entra a nossa questão, né? Para a gente poder ficar atrapalhando a saúde delas, né? Olha só que coisa interessante, né? Então, é hoje que a gente vai estar trabalhando sobre essa importância da saúde da mulher, né? Na maternagem. E tudo começa desde do momento em que há o planejamento ou não daquela gravidez. Olha que coisa interessante, né? Então, assim, pensando naquela família constituída em que o casal estão sonhando ali, né, para ter o filho, começa então aquela parte perinatal, que aí já envolve não só a mulher em si, mas todo aquele preparo para a maternagem, né? E aí a gente precisa estar bem atento e tem quem quiser pesquisar, pode ir lá no Google, vai encontrar a psicóloga Beatriz Gandini de Souza, né? E ela vai, da Unesp, ela vai fazer, ela apresenta um artigo também muito bem sobre isso, do qual nós vamos nos basear, fala também hoje aqui, lembrando, né, da nossa parte, porque ela fala só da maternagem, só da mulher, e agora entra a questão do homem, né? Na semana passada, pastor Elber, falando com Nayan, e aí o que nós colocamos foi justamente isso, o quanto que é importante esse cuidado e o quanto que nós também interferimos nisso daí. Então, pensando na família estruturada, naquele casal que está preparando para a maternagem, então já tem todo aquele momento de ansiedade, aquele momento da concepção, como é que vai ser, o preparo, e aí isso envolve muito. E o que pode acontecer? Então a gente também tem que estar atento, porque hoje passou como um vovô, olha que maravilha, né? Então vai vendo ali, vai vivenciando aquele momento, mas vamos pensar um pouquinho, uns tempinhos atrás, quando estava para ser papai. Olha só, a gente começa logo pensando, quando você planeja e vai todos os exames, aquele cuidado, o cuidado da esposa, aquele sonho, viver o sonho da maternagem, a gente vê muito romantismo, muita questão assim maravilhosa e muita sobrecarga sobre a vida da mulher, né? Porque imputa-se a ela ou impõe-se a ela, né, a questão de que ela já saiba como cuidar. Vamos lembrar que não existe nenhuma cartilha ensinando como cuidar da criança. A gente tem aquelas orientações necessárias, clínicas, né, básicas. Mas como é que ela está naquele momento, vivenciando esse momento? Então começa desde aí, como é que está a mente da mulher, a mente da sua esposa, da sua companheira que está ali para poder gerar uma criança que você vai observar claramente. E às vezes o que acontece? A gente não para pensar sobre isso. Então, assim, muito bom já lembrar as nossas mamães, as que estão se preparando aí, que estiverem nos ouvindo e nos assistindo aqui pelo YouTube, já poder mandar o seu comunicado aí, mandar a sua contribuição para estar juntamente conosco. Então a gente vê tudo isso acontecendo e aí a gente vai muitas vezes, e ela vai colocar muito bem, a Beatriz Gandini, ela vai colocar muito bem que às vezes é esquecido esses desafios que a mulher vai passar, os cuidados que ela precisa ter, né? E aí, como é que essa saúde mental, como é que ela está vivenciando esse tempo, o que é esperado, e a gente sabe muito bem que quando a jovem ou o jovem começa, o casal pensando ali na gravidez, ou quando já tem o casamento, quando está namorando é um negócio interessante, né? Quando começou a namorar, pergunta quando que vai casar. Aí quando casa, pergunta quando que vem o filho. Olha quantas cobranças que vão, e às vezes tem pessoas que acabam assumindo, se culpando, ou colocando essas cobranças para dentro de si. Então é importante estar atento em relação a todas essas questões nas nossas vidas, ok?
Muito bem. Antes da gente dar continuidade, deixa eu já mandar um abraço aqui pro meu amigo Avelino Santos, que ele falou assim, ó, aqui tá de boa. Ele tá lá no chat do YouTube já. Se você quiser ir para lá também, né? Você que pode, claro. Quem não pode, fica aqui na rádio, né? Não tem problema nenhum. Você pode mandar tua pergunta aqui no nosso WhatsApp, no 11 9 30 03 03 16. Na rádio a gente não vai identificar ninguém, né? Se você quiser fazer uma pergunta de fórum íntimo aí, alguma coisa nesse sentido, a gente não vai estar identificando ninguém. Tá bom? Claro, quando você mandar a tua pergunta, vai aparecer aqui o teu nome. Então, mas o chat já está aqui liberadíssimo, ó. Como eu falei, meu amigo Abelino Santos, ele está dizendo aqui, tá de boa, bom dia, abraços, muito bom o tema. A minha amiga Cristiana Paulo também já está na área, dizendo aqui, ó, 3 anos de amor no ar. O Elber Costa, doutor Aguinaldo, louvado seja Deus na saúde física, emocional e espiritual. É o que está dizendo minha amiga Cristiana Paulo lá em Recife. O Avelino Santos está dizendo aqui, ó, curtido e compartilhado. Foi pastores abençoados. Valeu, Avelino, Deus abençoe. O Avelino que está lá em Nazaré da Mata já está aqui no nosso chat. E faça igual ele, se você quiser participar, interagir com a gente, mandar pergunta, comentário e tal, entra aqui no YouTube e você fica à vontade aqui no nosso chat. Mas muito bem. Doutor Aguinaldo, o que o senhor, assim, psicologicamente, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor. O que psicologicamente uma mãezinha, né, que quando descobre que está grávida, o que o senhor acha que ela, preventivamente, a primeira coisa que ela deve fazer psicologicamente, né, para tratar das suas emoções e tal, né, para que não tenha os exageros, né? Porque às vezes tem os exageros tanto para expectativa, né, que fica aquela coisa totalmente fora de controle, quanto também pela tensão, né? Porque vai vir uma criança, não sabe se vai ser cesárea, se vai ser normal, como que vai ser, aonde vai ser, né? O médico, se vai ser um médico experiente, se não, nananã, e fica aquela loucura e tanta preocupação, né? E aí já passa uma gravidez tensa, né? Ou então uma gravidez muito eufórica, né? Que eu acho que os exageros aí para ambas as partes, para ambos os lados, não é muito legal, né? A melhor coisa que a gente vai pensando aqui, pensando na nossa história também, para estar junto com a pessoa que está vivenciando esse momento da gravidez. É um momento que deve se cuidar, deve curtir bastante, né? Mas vamos partindo logo do princípio. A mulher está preparando ali o casal. Vamos pensar que antes dela conceber, vem a questão do casal. Como é que está essa mente, né? Semana passada eu até citei isso, olha, criança não segura casamento, então não entrem nessa de querer, vou ter um filho e meu marido vai ficar melhor comigo, não entrem nisso, porque é um ser, é uma vida que está sendo gerada, a sua história vai também ser mexida ali. Então, você já sentou, planejou, está conversando com o seu esposo para poder iniciar agora o momento da maternagem, que é um sonho também, né? E a gente também precisa estar atento, comece a conversar sobre isso, comece a planejar, trabalhar e cuidar da mente, cuidar das emoções, porque muitas mudanças irão acontecer e nada melhor do que a outra mulher, né, poder orientar, e por isso a mulher precisa da discipuladora dela ser uma cristã, estar ali junto com alguém, conversar sobre isso, desse sonho, como vivenciar, mas vamos lá. Chegou o momento, fez o teste, fez os exames, e aí começa com aquelas reações que a gente sempre começa a observar, né? Antes se falava o seguinte, começou a ter aquele jogo, mal-estar, aquela dor de cabeça, tudinho, e alguém fala assim, é gravidez, está chegando uma surpresa boa aí. Ok, mas a surpresa boa, para quem está falando de fora, é maravilhoso. Mas quem vai viver todas as alterações é aquela mulher, o seu corpo, as suas emoções, o esposo na hora de falar, tudo é festa, é maravilhoso sim, né? E é muito bom. Aí vai aquele momento romântico de avisar os avós, de conversar, de preparar tudinho. Mas e como é que ela está vivenciando esse momento da maternagem, né? A gente sempre ouve falar, e tem algumas que já entram com aquele medo, porque se ouve falar das questões, por exemplo, tem que se cuidar fisicamente, claro. Cuidou da fisicamente ali, pressão, saúde, por isso que precisa já procurar logo o
o médico que vai fazer o perinatal, aquele que vai fazer o pré-natal, né, e que vai fazer o parto, tudinho, e aí começar a trabalhar as suas emoções, cuidar. Então é bom porque vai conversar e ter se puder, estar participando já, vivenciando a terapia, para poder ir conversando, o autoconhecimento, o que, que vai acontecer ali, como que vai lidar com essas circunstâncias, com essas novidades, porque quando chegar as reações, vão provocar algumas coisas assim acontecem, a gente sabe lá, né? Vamos pensar aqui no marido ali que começam, às vezes, ter aquele pequeno distanciamento, né? Começa a ver isso depois quando a criança nasce, né? Mas antes já tem aquelas questões que a gente vai vivenciando ali, que é toda a mudança do corpo da mulher. Então, como é que ela está vivenciando isso? Ah, eu aguardava tanto. E aí a gente vê, às vezes, isso a gente falando de alguém que está planejando a sua maternidade, da família, que ela está contando ali com o companheiro, que vai estar ali presente, vão estar trabalhando juntos. Agora, pensando em uma gravidez que foi inesperada, né? Mesmo num casal bem estruturado, a gente sabe que às vezes entram algumas crises, e essas crises precisam ser trabalhadas. Então, a mente, essa mulher precisa estar sendo preparada, estar atenta para assim, como ela está vivenciando isso. Será que ela tem alguém que está ouvindo? A ouvindo, ela pode pontuar várias questões no dia a dia dela, quais são os seus medos, quais as inseguranças que vão surgindo, né? E como é que fica no relacionamento agora com o esposo? Como é que ele está recebendo esse momento? Ele realmente estava preparado? Qual é essa história? Então é bom ter esse cuidado, bom trabalhar isso daí, porque a gente sempre pensa em duas coisas que vêm, ansiedade e depressão pós-parto. Mas e se ela estiver vivenciando isso antes? Então é importante que a mulher comece a se prevenindo, tem alguém para ouvi-la, né? Tem alguém para ela possa, quando a gente fala assim, curte a sua maternidade, mas curtir como? Sendo realista. Seu corpo vai mudar, o seu ânimo vai mudar, o sono, como o pastor acabou de falar aí, né? Vem o momento do sono, às vezes aquele desgaste, do cansaço, e quando a criança nascer? Então, tudo isso ela precisa já ir trabalhando e conversando, pastor Helder. Exatamente, doutor Ignaldo, exatamente. É o que a gente vê, né, na grande maioria das gravidinhas, vamos dizer assim, não é? Existe essa tensão, né? Porque a tensão normalmente ela é antes, durante e depois. E depois. Né? Porque depois também, como eu falei, a minha filha está tendo todo vamos dizer, um suporte, né, aqui em casa, nanã, e tal, né, maravilha, a família está toda aqui junta, está tudo, né, bacana, mas essa preocupação, né, da mulher também, né, porque assim, ainda que você dê todo esse suporte, ainda que você esteja junto e tal, mas tem essa preocupação da depressão pós-parto, né? No tocante à depressão em si, doutor Aguinaldo, tem um fator, assim, agora uma pergunta até, né, por curiosidade e também, claro, aproveitando a oportunidade, mas o senhor consegue apontar, assim, um fator específico, ou fatores específicos que levam a uma depressão pós-parto? Primeiramente, a pessoa precisa estar atenta sobre o que está acontecendo com a sua história, como é que está a sua vida naquele momento, né? Tá me ouvindo bem? E isso. Tô. E aí, estar atento em relação a todas essas circunstâncias e como ela já vive, porque ela vai trazer, querendo ou não, vamos lembrar, são seres humanos, são pessoas que trazem uma história lá desde a sua infância, como é que foi o seu lar, como é que foi o cuidado, o carinho. Então ela vem vivenciando isso. Se ela está já se cuidando, o autocuidado está presente, se ela tem trabalhado esse autocuidado, se ela tem vivenciado esse momento salutar em família, é importante que ela vá vivenciando isso, sabendo que as mudanças chegam
e ela vai saber como lidar. A questão melhor é saber como lidar por causa disso. Que quando a gente vê as questões físicas, e por isso o pré-natal é importante, por isso que o cuidado da saúde é importante, porque a pessoa vai olhar como é que ela está tudo bem. O que causa muitas vezes, que trazem medo, né? A gente vê o medo de pressão alta, aquela questão do eclâmpsia, aquelas coisas todas. E tem pessoas que já têm a pressão alta. E aí ficam morrendo de medo. E todos os medos que vêm, elas já vão afetar emocionalmente. Sem contar também se a pessoa já é uma pessoa muito ansiosa, e ela tem que já estar trabalhando isso, se ela está vivendo um momento depressivo, e o que ela vai fazer com as mudanças que irão acontecer, né? Não sei quantos que já tenha conversado, a gente ouve a pessoa falar, né? Daquele momento que o corpo muda, né? As sensações, as reações vão mudar, e a gente precisa estar atento. E isso pode vir aquele sentimento, por exemplo, de tristeza extrema, né, em relação a ver, meu corpo não vai ser mais o mesmo que era antes, né? É claro que isso tudo vai acontecer, por isso que o preparo, esse momento, ele é importante na história da mulher, e o companheiro, né? A gente está falando da saúde mental da mulher, mas muitas vezes vamos colocar aqui as nossas questões, muitas vezes nós homens, né, afetamos também esse momento, porque nós colocamos a nossa expectativa. E aí, será que ela está preparada? E aí, será que aí a gente começa a colocar as cobranças, percebeu? Então, é importante que a mulher esteja atenta em relação a quais são as reações, o que ela vai vivenciar, né? Quais são os momentos que ela estará passando. Porque o pastor, por exemplo, vivenciou com a sua esposa, com a chegada dos seus filhos, eu vivenciei com a minha esposa, aquelas reações, o mal-estar que vem, a mudança de humor que acontece, né? Assim, será que eu estou preparado? Será que a gente vai aprender na hora, né? Mas se você pode conversar com o seu amigo e falar para ele assim, olha, vai acontecer essa mudança de humor, esteja preparado, né? Vai ter um momento que ela vai deixar você de lado. Tudo isso é importante ela estar sabendo, porque senão ela traz para si, nessa autocobrança, uma sensação de culpa muito grande, querendo achar que ela que está errada, tudo aconteceu foi com ela, então é importante a gente pensar nisso daí também, tá? E a mulher precisa estar atenta, ok, pastor? Doutor Ignaldo, inclusive, doutor Ignaldo, a gente tem que ter essa preocupação, né? Inclusive, a gente tem que ter essa preocupação, os maridos, né? Diga-se de passagem, ter cuidado com o que fala, não é? Porque assim, a gente percebe que ainda que a mulher seja, como é que eu posso dizer? Usando uma gíria, né? A gíria, vamos dizer assim, ainda que a mulher seja descolada, né? Mas o que eu quero dizer, ainda que a mulher seja resolvida, né? Não vai ser uma palavrinha ali ou acolá que vai tá mexendo com ela ou vai estar desestabilizando ela e tal. Não é isso. Mas o marido, acho que ele tem que ter cuidado, né? Por quê? Porque a mulher, quando ela engravida, claro, ela vai engordar, né? A minha esposa mesmo, do meu segundo filho, ela engordou, acho que, se não me falha a memória, 17 quilos. Minha esposa tem 1,5 m, né? E ela é magrinha, ela sempre pesou 55 quilos e tal, né? E de repente ela engordou quase que a metade do que ela pesava, né? Então ficou baixinha, aquela gordinha, né? Então assim, e às vezes o maridão, né? Chega ali e tal, e às vezes faz comparações, fala besteiras, né? Claro que não fala com a intenção de magoar, não fala com a intenção de até mesmo bulingar com a bichinha, né? Não é essa a intenção dele, nunca foi, né? Mas fala, e tem que ter cuidado, porque a mulher está sensível ali naquele momento, né? Então, ainda que ela seja uma mulher resolvida, pode ser que isso venha acontecer, né, de acabar magoando-a ou deixando-a com preocupações excessivas, né? Puxa vida, como é que vai ser? Será que eu vou voltar ao normal? Né? E às vezes até mesmo depois da gravidez, né? Depois da gravidez, porque assim, não é igual
novela, não é igual né, que a pessoa tem o neném, quando sai já está ali plena e tal, já está toda linda, maravilhosa. Não, não é assim. Tem um tempo. E diga-se de passagem, cada mulher tem o seu tempo, não é? Então, assim, às vezes Exato. E não cada é organismo tem a sua mudança, a sua forma de lidar com isso. ter esse cuidado com o que falamos, né, doutor Ignaldo? Isso. Inclusive, pastor Elber, repare bem, ela começa, como o pastor mesmo falou, começa ali, dentro de casa, as mudanças, primeiro aquela fase da alegria, aquela fase, um momento muito gostoso, e vai se trabalhando. Depois disso, vem as questões os questionamentos, as perguntas. Será que eu vou dar conta? Porque, querendo ou não, é colocado para essa mãe, né, que está se preparando para a chegada do bebê, toda uma questão social para lidar. E quantas vezes a gente está preparado? E é onde, às vezes, vem a questão do medo, as emoções são mexidas, a ansiedade, a preocupação daquilo que ainda não chegou, ou seja, você está no quarto, quinto mês, tem um organismo que passam por aquelas reações e que precisa de um cuidado maior. Então, por isso, a gente vai sempre olhando como é que está a sua saúde, como é que está a sua orientação na parte fisiológica, física, como é que está o acompanhamento, esse pré-natal, né? Aconselho aos maridões aí, ó, acompanhe, vai lá, tira uma folga do serviço, vá com a tua esposa lá no médico lá, né, que vai fazer toda a parte no momento do nascimento. Se você tiver condições e tiver também emocionalmente condições de acompanhar o parto, faça isso, pergunte se você pode, que ela vai se sentir segura. Então, você já está trabalhando a questão emocional. A pressão social que vem muitas vezes, né, começa dentro de casa. E aí, como é que vai ser? Né? E ela fica aqui, será que eu vou dar conta de tudo isso? Então, ao acompanhamento psicológico, ele é bom para saber justamente isso, porque nada demais quando aquela mulher fala, olha, eu não sei se eu vou dar conta. E daí? Chame alguém, né? Por isso que estamos aí, né? A filha aí acompanhada pela mamãe aí, o vovozão aí, né? Próximo, sempre acompanhando, esse momento da criança chegando, e daqui uns dias ela vai para casa, né? Daqui uns dias ela vai dar conta com o seu esposo ali de todo esse momento. Vai chegar o momento de voltar a trabalhar. Tá vendo quantas coisas que vão envolvendo? E aí, como é que está essa mente aí? Né? É muita informação, muita cobrança externa, sem contar a questão interna, a autocobrança que pode levar a um adoecimento mental. Então, essa campanha ela traz essa conscientização para que possa observar isso, e é interessante como ela fala da mulher, nós estamos trazendo aqui a importância do homem ali presente, né? Imagine uma mãe ou uma jovem que ela tem um relacionamento e vem uma criança no momento que ela não está aguardando, e tem toda uma questão social de rejeição que às vezes acontece de fora, vem às vezes da família, aquela que ela vai ter que dar conta sozinha, e aquela mulher se vê ali tendo que dar conta de um contexto de que ela está vivenciando, e uma criança que está sendo gerada. E aí muitas vezes vem aquela questão da rejeição materna, que não é fácil, e depois quando a criança nasce vem o sentimento de culpa. Tudo isso a gente vê acontecer no momento da maternagem, a gente precisa estar atento. Por isso que um casal bem estruturado, uma família bem estruturada, e também mesmo assim passa por essas questões, né, ela precisa estar dentro do seu planejamento, e o marido precisa estar atento para abraçar esse momento com a sua esposa, curtir esse momento, né, ver como que ela está ali, quais são as questões, né, que estão vivenciando. Quando ela começa a ter os enjoos, né, de alimento, né, os desejos que vai ter que ser, e corre lá nas horas mais inusitadas que a gente tem que sair correndo para achar tudo isso daí, isso é o cuidado, e ela precisa desse cuidado, né? E a gente precisa, eu lembro disso, e assim, muitas vezes já ouvi, e vou falar aqui, e peço para cada mamãe, para cada mulher, que talvez já tenha ouvido ou dito isso, né, para que não se ofenda, mas muita gente fala assim, e encontra, gravidez não é doença, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas cada corpo é diferente, cada pessoa é diferente.
Então a gente precisa estar atento. É um momento muito bom, é um momento que vai se cumprindo o projeto na vida da pessoa, o planejamento da vida dela, né? E aí ela precisa estar atento como que estão as suas emoções, o que está passando ali, como é que ela está vivenciando mediante os conflitos que vão surgir. São conflitos internos e muitas vezes externos também, pastor. Muito bem. Doutor Aguinaldo, o senhor estava falando aí, eu estava lembrando aqui particularmente, né, daqui de casa, né? E então, assim, toda mulher, toda família, né, todo casal e tal, né, de grávidos, vamos dizer assim, tem o seu contexto, tem os seus fatores, né? Fatores que podemos dizer positivos e fatores negativos, ou fatores que podem causar a tal da ansiedade, né? Por conta de que, às vezes, você não tem o domínio, né, da coisa, não tem o domínio do negócio e tal, aí você fica ansioso, porque você não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então, assim, no tocante aqui em casa mesmo, por exemplo, a minha filha mora em Porto Alegre, né? E o maridão é polícia, né? Então, e aí teve que voltar para lá. Nos planos deles, ela volta em junho, agora no início de junho, né? Ela está indo para lá para o início de junho. Só que agora Porto Alegre está de cabeça para baixo. Aliás, Rio Grande do Sul está de cabeça para baixo, né? Tá lá todo mundo tá uma loucura só, né? Inclusive o esposo dela está atrapalhando praticamente quase todas as noites, né? Por escala e voluntário também, né? Justamente porque não dá para ficar, quem tem consciência e está no local, não dá para ficar, botar a cabecinha no travesseiro enquanto tem tanta gente sofrendo, né? E é o caso dele, graças a Deus, é uma pessoa bem consciente, mas só que ela precisa ir no final de junho. Os voos estão para Porto Alegre, o aeroporto de Porto Alegre só tem previsão de abrir só dia 30 de maio, né? Pode ser que abra antes? Pode ser. Mas a cidade em si, né, está um caos. Está faltando energia, está faltando a internet, está faltando água, né, água potável para beber, né? Então, no caso deles aqui, no caso dela, né, da minha filha, tá essa expectativa, né? Porque ela gostaria de voltar, né? Ela gostaria de voltar, mas eles estão preocupados, né, com essa situação. A câmera, a minha bateria da minha câmera aqui, doutor Aguinaldo, ela apagou e eu acho que eu esqueci de botar a bichinha para carregar, sabe? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar... Vai falando. Eu vou ligar outra câmera aqui, ó. Faço mesmo. Olha eu aqui, isso, quem sabe, lembrei agora do pastor Pedro, pastor Pedro, ele mexe, ele não tá, ele vai, eu tô aqui fazendo voidão aqui, ó, eita, opa, quase que caiu o negócio, apareci de novo aqui, ó, isso, pronto, agora deu certo. Bom, mas o que eu tava falando, doutor Aguinaldo, é que há essa expectativa, né? Ajusta a câmera aí que tu só te vendo metade. Eu tô vendo só metade aqui, né, doutor? Tá. Então, aí... então, assim, há essa expectativa, há essa preocupação, né? Há essa preocupação e com isso a gente também fica preocupado, porque a gente não sabe como é que tá a cabecinha dela, né? Por mais que ela tenta passar tudo direitinho e tal, que tá tudo tranquilo, né? Que ela é muito resolvida também. Mas a gente fica preocupado, porque assim, ela está ansiosa para estar do lado do marido e tal, mas ao mesmo tempo também preocupado porque tem um bebê com ela, né, para poder viver no meio de uma situação hoje que está lá um caos, quem está lá quer sair, né, e ela que está aqui está sendo meio que obrigada, entre aspas, a entrar, né, e a gente não sabe como é que vai estar até o fim do mês, né. Então olha só a preocupação, fatores que não tem o domínio, e ela não tem esse domínio, né? Então, assim, por que eu estou falando, contando essa experiência nossa? Porque, assim, se não tivermos cuidado, isso pode gerar, eu acredito, né? Eu gostaria que o senhor me desse a sua opinião sobre isso. Isso pode gerar acaba gerando uma ansiedade, né? E uma ansiedade
negativa, né? Uma ansiedade que pode trazer um prejuízo, até porque a criança está amamentando, né? E eu acredito que a ansiedade, por fatores que a gente não tem domínio, ela pode, inclusive, faltar o leitinho, né? Porque a mulher fica nervosa, fica ansiosa e tal, e acaba dando um probleminha. O que você me diz sobre isso? Acaba afetando, né? E aí, enquanto o pastor estava falando ali sobre a questão lá do seu genro, falando sobre a questão de lá, de Porto Alegre, a todo o trabalho, eu ficava pensando aqui em relação à minha colega de trabalho, né? Porque sua filha também é psicóloga, o como está vivenciando, como é que é vivenciar esse momento e, assim, se ela tem o contato com o esposo sempre, né, no momento que é possível, porque tudo isso estava difícil lá, né? E aí chega um momento, pastor Elber, de poder. A minha pergunta seria assim: como é que ela está vivendo hoje, vivenciando hoje? E Uhum. como vocês estão junto com ela no hoje? Porque, assim, o que vai acontecer amanhã e se o aeroporto vai abrir, não vai abrir, se vai ser igual aconteceu na pandemia, 15 dias depois passou uma semana, 15, um mês e assim foi, né? Como que ela está lidando com isso? Então, o mais importante é o que ela está vivenciando hoje, esse momento da maternagem. É fácil? Não, né? E ela precisa lidar. Agora, quem está do lado, quem está próximo, é o suporte de poder, assim, ouvi-la, de poder fazer o quê? Estar presente. É o mais importante. Então, assim, todo momento de maternidade, como ela está vivendo daqui para lá, né? Quantas pessoas que estão vivendo essa pressão lá? Quantas mães que nós vimos ali resgate com o bebê no colo, como é que foi vivenciar esse quase perder tudo ali da vida, né? E ela foi resgatada e perdeu, foi os patrimônios. Então, como é que vai viver agora? O que eu vou fazer? Tudo aquilo que eu comprei para o bebê. E olha só também, um é quem está aqui e o outro é quem está lá. E aí a gente precisa estar atento, porque assim, a saúde mental dessa mãe, então temos muitos psicólogos já fazendo esse acompanhamento, temos as equipes, tudo que estão indo para lá, para cuidar desse momento também emocional, esse momento de perda, esse momento de dificuldade. E a criança, quando vem, é um momento de agregar, de trazer coisas boas, de vivenciar esse cuidado do Senhor. Então, a mulher, ela precisa estar sendo acompanhada para trabalhar a sua autoestima, o autoconhecimento, ela olhar ali que realmente o corpo vai mudar, mas vai chegar um momento dele voltar a uma certa normalidade, o que é o normal, né? Que ela quer, o que ele está pensando, como é que vai ser. E a gente encontra casos, muitas vezes, da mulher estar tão fragilizada que ela chega para o marido e pergunta para o marido se ele vai continuar amando ou amando-a, mesmo apesar do corpo todo mudado. E isso a gente está falando só do casal vivenciando essa questão ali da maternagem, desse cuidado. Aí a gente fica preocupado porque, como foi dito, né, que nessas ansiedades e essas demandas que vão surgindo, a questão da depressão. Então tem que se cuidar antes para não entrar nesse momento de depressão, de angústia e a questão pós-parto. E aí vem a questão também de essa mãe, e a gente encontra assim hoje, a maioria das mulheres estão trabalhando, elas têm as demandas, ajuda em casa, como é que vai ser isso daí? Dá conta? Vai conseguir dar conta? Repare que enquanto nós homens já estamos ali trabalhando, investindo, cuidamos, né? Nós não sabemos o que está passando na mente dela. Ela quer voltar a trabalhar? Aí agora, olha só no pensar, no momento que vai voltar à sua rotina de trabalho, e muitas vezes elas querem sim, vão continuar, mas fica aquela questão se vou abandonar a criança. E às vezes nós, homens, colocamos esse fardo de culpa, né? A gente, não, eu quero que você fique só cuidando dos nossos filhos. Tem condições? Você vai bancar tudo aquilo que precisa? Então eu preciso também me conhecer e ajudar. Será que eu estou ali? Hoje a gente tem tudo descartável, tem a fralda descartável, que benção, né? A tecnologia é uma maravilha. Agora, quem tinha ali a fraldinha para lavar, tirar aquilo ali, o cheiro de dentro de casa que muda tudo, aí você quer exigir da mulher para que a casa esteja tudo cheirosinha, bonitinha, mas assim, tem as sujeiras, né? Tem os esfíncteres, que tem aquelas questões da criança ali. E aí, quando tinha que lavar aqueles varais, né, de roupa que tinha de fralda, hoje é descartável, que bênção. Então, vamos lá, ajuda aí a comprar fralda, coloca lá, vai dar todos os recursos, né? Então, todos esses desafios é importante passar juntos. Passar juntos. Antes
quando está se preparando, durante, quando agora é o momento da gravidez, e cuidando desse momento, curtindo junto, acompanhando, trabalhando todo esse momento, cuidando dessa mente, e também depois, quando a criança nasce, esse suporte, essa rede de apoio, né? A gente vê ali a pessoa muitas vezes acaba ficando se sentindo sozinha, o marido se sente abandonado. Olha que coisa interessante, né? Agora é o pós-parto, a mulher está com todas aquelas demandas, tudo aquilo que está vivenciando no seu corpo, agora é a amamentação, né? Às vezes tem alguns que ficam com vergonha, que é natural você ver o amamentar, tem pessoas que têm bastante, as mulheres que têm bastante leite, né? Às vezes você olha, ela fica com vergonha porque molha a roupa ali, às vezes está vivendo aquele momento, tudo, cada momento ali, o casal precisa vivenciar e vivenciar bem, e ela precisa ficar confortável, não com a autocobrança do olhar do outro. Então, isso é importante, pastor. Então, isso é cuidar da saúde mental, diminuir a carga, diminuir o peso que ela precisa, que ela vai trazendo ali, porque tanto no organismo, tem mulheres que a gente acompanha e vê assim, que elas sentem aquelas transformações, tem umas que passam pela gravidez, que é algo maravilhoso, elas contam ali, aquela história, né? Aquele sonho. E tem umas que sentem mais dores, sentem mais reações, o organismo reage, às vezes tem que passar por algum tratamento, mais repouso, tudo isso daí. Então, como é que está essa mente ali? Como você que está do lado, talvez seja o esposo ou não, né? Se é um caso de uma menina que se vê agora sozinha, como o Nayan até falou, se é uma mãe solo, qual vai ser o momento ali? O que você vai trazer? Quem está do lado ali vai cuidar, ajudar, tirar essas angústias, deixar ela poder falar sobre isso. O setting terapêutico já está aí para isso, né? Para poder ajudar. Mas quem está do lado no dia a dia ali, evitar algumas falas, algumas críticas, né? E aí é o momento do cuidado. Como é que você vai apoiar isso daí, né? E aí a gente vê ali, ó, será que você tem paciência de escutar a sua esposa, né? Ouvir as demandas, ajudar ali, ó, preparar a alimentação à noite, às vezes que ela não está aguentando, porque tem crianças, né? E principalmente hoje, acho que tem menos, né? Mas antes tinha aquela questão da criança sempre toda madrugada aqui, que é de 3 em 3 horas, tem tempo em tempo ela está amamentando, a mulher está ali cansada, exausta. E aí vem o marido, né, que às vezes não está dando aquela atenção devida e ela se sente pior ainda, né? Então, vai lá ajudar as atividades, é uma forma de ajudar a diminuir a carga, né? Entenda que as pessoas que irão visitá-la, na verdade, vão visitar a criança. E aí você se sente abandonada achando que a esposa está te dando atenção, e ela se sente abandonada também, porque todo mundo no primeiro momento só vai ver a criança. E aí você tem que manter a casa limpa, deixar ali, ajudar, para que ela não fique sobrecarregada. Então, estar atento em relação a isso. Falar pouco e se colocar mais à disposição, pastor Elber. É isso daí, ó. Incentivá-la a descansar. Minha filha, agora é hora de se dar a sua descansada mesmo. Como o pastor acabou de falar aí, ó. Não está aguentando de sono. Então, vamos ali cuidar, vamos ajudar, cuidando da criança, todo momento, e a gente precisa estar atento em relação a isso daí, pastor. É que, como eu falei, né, doutor Guinaldo, todo mundo tem o seu fator particular, né? Sim. São fatores, né? Fatores particulares, né? Então, assim, tem aquele que dá para você administrar e tem aquele que não. Aquele que não, então você vai fazer como? Ficar ansioso? Né? Segundo o próprio doutor tem falado, não pode, né? Não deve, né? O que você tem, dá para controlar? Beleza. Então, mesmo assim, não coloque ansiedade para poder controlar aquilo que você, mesmo sabendo que pode controlar, não coloque ansiedade, porque acaba, às vezes, atrapalhando, né? Então, isso é perigoso. Né? Então, o senhor estava falando, né, no dos maridos, né? Hoje está uma moda, né, muito grande de como é que é o nome do negócio? Meu Deus, dorama. Né? Não sei se você já ouviu falar sobre doramas, né? Já ouvi falar, mas eu não consegui ver ainda, não. Não consegui ver, né? Pois é. Não pesquisei. Em casa, a galera, de vez em quando, gosta de estar assistindo, e às vezes a gente acaba pegando alguns momentos, né, pontuais ali, e é interessante, né? Porque, assim,
Eu não sei se é a realidade lá, acredito que não, né? Porque é ficção. Mas dá para você tirar alguns exemplos, né? Doramas são novelas, vou chamar de são seriados, na verdade, não são novelas, não. Novela é muito grande, né? É um seriado normalmente de 12, 16 capítulos, né? De 40 minutos mais ou menos, né? E então assim é algo bem tranquilo, muito puro, muito, né? Não tem cenas, até a cena de beijo às vezes não tem, mas assim é muito romance, né? E tal. E dentro desse negócio aí, os caras, os coreanos, né, Coreia do Sul, tá, que a gente está falando, os caras, a grande maioria deles, e é isso que tem aí, que é o que está fazendo muito sucesso aqui no caso do Brasil, é porque os caras cuidam demais das esposas, das namoradas, né, cuidam muito, né, o cara é aquele que, sabe, o amante à moda antiga, né, que vai lá abrir a porta para a namorada entrar, para a esposa entrar, quando chega num restaurante, o cara vai lá, puxa ali a cadeira para ela sentar, né? Ela diz, eu tô com sede. Antes de ela fechar a frase, o cara já está ali com um copo d'água, né? Ali servindo e tal. Então, esses são esses caras. E aí, com isso, né, a mulherada, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né, suspira e tal. Então, dá para você aprender alguma coisa desse negócio aí, porque assim, cuidar não só da gravidinha, né? Mas assim, cuida melhor, né? Do teu cônjuge, né? Cuida melhor da tua esposa, porque normalmente a esposa, ela está buscando no marido segurança, né? E a segurança não é porque o cara precisa ser um faixa preta em MMA, não é isso. Se for, melhor ainda, né? Mas Aí a segurança forte. não é ainda, não é melhor ainda, mas assim, não é isso. Ela está buscando segurança nas suas palavras, ela está buscando segurança nas suas atitudes, né? E aí, com isso, isso se destaca muito dentro de quase todos, que para mim é a mesma coisa, ainda mais que é tudo igual, né? Os personagens é tudo igual, tudo japonês, tudo coreano, né? Então, são muito parecidos. Então, assim, mas a mensagem é mais ou menos essa: são homens cuidando muito bem das mulheres, né? Então, assim, para nós, né, que estamos aqui ouvindo esse negócio aqui, saibamos, né, lidar com a situação. E principalmente, né, doutor Aguinaldo, como o senhor acabou de falar aí, principalmente quando tem casos específicos de mães solos, né, como disse lá, lembrou muito bem o Nayan, como crianças que às vezes nascem com alguma neurodivergência, né? E aí a mãe fica ali lutando e tal, então tem todo um trabalho, e o apoio, né, doutor Aguinaldo, eu acho que o apoio da família faz toda a diferença, né? E principalmente se a esposa tiver o maridão, né? Principalmente desse cara que está do lado dela, né, doutor Aguinaldo? Exato. E aí o que elas precisam e que a gente precisa estar atento, o mais importante é estar presente, é estar ali pronto para apoiar e que ela tenha essa segurança. E aí a jovem e aí a gente está falando de uma família estruturada. Agora imagine numa família em que a jovem, né, por toda a orientação que teve, porque muitas vezes a gente fala assim, mas tem toda orientação, a escola orienta, a gente vê isso, mas ainda acontece. E aí a gente precisa estar atento, porque quando ela se vê naquele momento em que ela não esperava, ela começa a se culpar, e aí você vai trabalhar agora um outro momento até a chegada dessa criança. Por isso que quando eu tenho a notícia, quando alguém chega para mim e fala que está grávida, ou casal, ou uma pessoa, só a primeira pergunta é, como é que você está? Como é que está sendo receber esse presente, essa notícia? Porque para a gente pode ser um presente, para a pessoa não, né? É um presente grego, o pessoal fala lá, né? Mas na realidade, o que eu preciso estar atento? Como é que você está? E agora vamos trabalhar, assim, reconhecendo tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer. Vai não, pode, né? A gente vai observar que tem pessoas que têm uma gravidez e termina a sua gravidez, um momento, aí fala assim, se eu pudesse eu ter outro, ser outro. E tem aquela pessoa que vai falar, não quero mais, e aquilo foi tão difícil para ela. Então, qual é o momento que a pessoa está vivenciando? Né? Então, se é uma família estruturada, nós temos ali, a gente sabe que vai ter o cuidado. E aí é importante que aquele pai também seja orientado, vivencie, qual é o olhar dele, quando chega em casa, seja proativo, né? Não precisa ficar cobrando, mas se coloque mais numa condição de poder ajudar. Vai cuidar da casa, vai ouvir se está precisando de algo, cuide,
porque vocês estão gerando ali uma criança, e essa criança precisa chegar nesse lar tranquila e ver também ali o cuidado da família. E essa mãe poder também conseguir lidar com as suas demandas, tudo que vai surgir, a gente não sabe naquele momento como é que vai ser. Então, se precisou de um cuidado mais intenso, esteja presente, né? A gente conta muito com a sogra, né? A gente pede para a família estar ali presente, sempre estão ali os avós, mas vai chegar um momento que ela tem que cuidar sozinha. E lembrando, por mais que tenhamos orientações, só quem passa naquele momento e vai vivenciar é que sabe como que vai lidar e o que está acontecendo com a pessoa ali. Então, se está acontecendo, percebeu que é uma tristeza, há um momento de choro constante, sem você entender, não critique, ajude, pergunte em que você pode ajudar, né? Pode ser o esposo ou alguém que esteja do lado, poder ver ali qual é a falta de segurança, como é que está a mente dessa mulher e o que ela precisa ali para poder se sentir um pouco mais confortável e cuidado também. É isso aí, pastor Elber, desse jeito. Era exatamente a pergunta que eu tinha para fazer para o senhor. O que, né, assim, quais os principais pontos ou orientações que o senhor daria, né, aos familiares, né, de uma gravidinha ou de uma recém, eu acho esse nome tão feio, parido, sabe? Mas é assim, mas o nome é esse mesmo, né? De um recém-parido, né? Então, de uma recém-parida e tal. O que isso daria? Quais as preocupações, vamos dizer assim, ou a orientação que o senhor daria em relação ao que pode ser gerado, né, de negativo para essa grávida, né? Quais as principais orientações que o senhor traria para essas pessoas que estão ali, que fazem parte, né? Amigos, familiares e o maridão? Ou não, né? O cara que. Estar próximo, ajudar e desmistificar muitas coisas, né? Porque também a gente lá, nós, os homens, né, fantasiamos muitas coisas. A gente já está pensando quando a esposa está grávida, a gente já fica pensando já como que vai ser depois de poder estar com a criança no colo, passear, mas não está observando o que está passando com ela por ali. Se houve um choro, se houve qual o sentimento que tem ali, se a aceitação está presente ali, se acontece, se acontecer na questão durante a maternagem, durante aquele momento da gravidez, ela está sendo acompanhada para ela poder desmistificar os romantismos que tem, saber que vem os momentos difíceis, que vai ter aquele momento que ela de madrugada vai estar acordada, mas se o marido pode ajudar, então às vezes tem casais que se revezam. E agora, quando a menina só está tendo a cobrança da família, ela foi um momento que não foi preparado, e aí já tem uma divergência, já tem as dificuldades. Olha quantas coisas que essa mente, esse cuidado precisa. Se está próximo, ajude. Dá orientação. Se for necessário, leve para poder, seja no SUS, seja particular, mas passar. Ignaldo. Oi? Até porque já aconteceu, não adianta querer agora, né? Tá Exato. Falando como se houvesse, se a pessoa tomasse alguma atitude, ia haver uma reversão, né? Não, já aconteceu, já era, tem que aceitar. E principalmente, às vezes, que a pessoa já está trazendo aquilo ali, não era agora, não queria, e aí, assim, esse não queria dela também vai afetar a criança, né? O feto daquele, que começa desde aquele momento, o momento do choro, o momento de não queria, não era agora, não deveria ser, e aí é o momento, não, vamos trabalhar isso agora, vamos investir, vamos cuidar, né? E o que vai acontecer? Vai ter as dificuldades depois, né? Porque muitos ficam pensando, olha, e agora? Estou grávida, o que eu faço? Às vezes está o casal ali, nós não temos recurso, não podia ser agora. Gente, vamos aproveitar agora, o que a gente pode fazer agora? Exato. Como é que a gente pode trabalhar? Qual é o apoio? Você precisa de ajuda? Qual é a ajuda? Né? E a gente poder investir em relações. Porque a gente tem aquelas pessoas, temos aquelas mulheres, aquelas meninas que têm muitas amigas, né? É uma família toda bem querida. Aí quando você vê assim, parece que enche um quarto no chá de bebê. Mas tem aquela que, por exemplo, às vezes muito mal ela tem condição de ter o enxoval, o chamado enxoval, né? E aí, imagine como é que está o coração dessa futura mãe vivenciando isso também.
Então a gente precisa estar atento, eu estou ali, posso ajudar, gente, vamos juntar, vamos trabalhar, vamos investir, vamos ver o que precisa. E a primeira coisa que ela precisa, o que você está, como é que você está? E o que você precisa nesse momento? O que a gente pode te ajudar? Né? Então é trabalhar, diminuir essa sobrecarga física e emocional, né? E aí tem casos que a pessoa fala assim, tá vendo agora, tu vai ver o que vai acontecer. Não, meu filho, é bom, vamos cuidar agora, o que a gente pode trabalhar. E aí é onde entra a questão da escuta, né? Quando o que a gente pode ser útil, oferecer ajuda, tudo isso que a gente está falando, incentivar essa pessoa a se cuidar, a descansar, a trabalhar, mesmo que seja ali um casal estruturado, mas o que aconteceu? Não era o momento, ele não esperava. E ali ele vem essas questões, e às vezes vem a cobrança. Então, tirar a cobrança, diminuir o fardo, ajudar, trabalhar disso daí, mas, acima de tudo, ouvir essa mulher, essa futura mãe, como que ela está sonhando com a chegada dessa criança. O que vai fazer? Porque quando você ouve essa pessoa, ela vai falar quais são os medos, quais são as angústias, quais serão as preocupações, né? Já vi o caso, o pastor já deve ter visto também presenciado, pessoas que quando se encontram grávidas, o medo é, eu vou ser mandado embora do serviço, eu não posso perder o serviço. Já viu isso? Olha só, ainda nem começou, mas já lá na frente ela já está pensando nisso que vai acontecer. E realmente acaba acontecendo mesmo, né? Muitas vezes acontece, dependendo, ela tem aquele período da gravidez, aí vem a questão que é guardado pela justiça, tudinho, trabalho, aí quando acaba aquele momento, pronto, aí ela é demitida. E ela já está vivenciando, como é que eu vou cuidar? Então, assim, isso é uma ansiedade lá na frente, ainda não aconteceu. Ajude a cuidar dessa mente agora, desse momento agora. Então, por isso que o Maio Furta a Cor, e a gente encerra hoje aqui, né, essa questão, lembrando que é uma das campanhas do mês de maio, e foi muito bom poder vivenciar isso, porque quando eu vi essa campanha e comecei a ler os artigos e observar, eu comecei a me ver também, como é que eu vivenciei isso? E o que eu posso fazer hoje para ajudar, né? O que a gente vai fazer? E aí eu, antes de vir hoje aqui para esse momento, estava lembrando quando eu falei do cheiro, o cheiro da casa muda. Pode ser agradável ou não. A gente sempre fala que é agradável porque tem uns perfumes em tudo aquilo que vai acontecendo. Mas muda, rapaz, não tem como. Muda, né? O companheiro ali, ele se acha rejeitado também, ué. Aí ele quer cobrar da outra também. Tudo isso acontece, pastor Elber. Não estou ouvindo o senhor. Perdão. Como eu falei, são muitas coisas. Só o pessoal da rádio estava me ouvindo. São muitas coisas para administrar, né? E então, assim, nós temos que ter mesmo cuidado. Uma coisa bem lembrada que o senhor falou aí, e também já quero encerrar, até para liberar o senhor, é a questão do bebê, né? Porque o bebê é o foco, né? Sempre. Na gravidez, né? Tá todo mundo preocupado com o bebê. A mãe, né? A minha filha mesmo, ela brinca comigo, porque quando ela sai, né? Que ela chega, aí eu já vou direto, né? Eu chego e já vou direto na bebê, né? Eu vou pegando ela, tudo e tal. Aí ela, oi, pai, tudo bem? Eu tô aqui também, viu? Oi, tudo bom e tal. É isso mesmo, é desse jeito aí. Eu brinco com ela, eu falo assim, Tatiana, minha esposa, né? Eu falei, Tatiana, olha quem tá aqui, Tatiana. A Tatiana quem? A Tatiana ainda vai na onda ainda. Ela, quem? Eu falei, a Larissa, tá aqui, ó. Mas né? A criança às vezes se torna o foco, e isso, às vezes, a gente tem que ter também esse cuidado para administrar esse também, né? Exato. Geralmente, a gente que na liderança espiritual e tudo também, né, no nosso contexto religioso, eu sempre falava antes que eu não iria visitar, que eu procurava visitar no hospital, e não ia visitar até que passasse um certo tempo na casa da pessoa, já deixava explicado, porque você vai chegar lá assim, você vai encontrar aquela mãe em recuperação, usando aquela pantufa, o vestidão todo largado, né? Porque ela está ali, o cuidado é a criança. E a gente chega lá, e aí assim, tem que arrumar a casa, tem que preparar aquela. Repare que tudo o que acontece. E se não tem alguém dando um suporte, ajudando, né? Quando é aquela mãe que mora distante, não pode ir visitar os familiares, ou os familiares não vêm, e ela tem que dar conta de tudo isso, tudo, né? E aí é aquela cobrança da sociedade. Fui lá, vou lá e tal. E aí, aquele sonho que preparou os presentinhos, aquele momento do chá do bebê. Gente, é hora de olhar aquela mulher e falar assim, o que a gente pode fazer por você? Poder te ajudar.
né? Se não pode fazer nada, fique tranquilo e deixe ela trabalhar e ouça para ela poder trazer essas demandas. Quais são as demandas? E o marido tem que estar junto aí, ou o companheiro, aquela pessoa, poder estar. Agora, se você aí que está nos ouvindo, está participando aqui conosco nesse momento, não aconteceu, ou está num momento diferente, procure ajuda e trabalhe o seu coração, a sua mente, sabendo o seguinte: quem está cuidando é você. E vigia. Lembre disso. O que os outros vão falar, não dê ouvido, não. Hein, doutor Aguinaldo? E vigia também, né? Para você não chegar na casa da recém-parida lá e a bichinha tá lá lutando sozinha e uma pessoa chega lá e fala: nossa, mas está tudo virado aqui, ó, não sei o quê. E quer tomar um cafezinho ainda, né, pastor? Quer tomar um cafezinho, um lanche e tal. Vai ajudar a limpar. Cheguei, o que eu posso fazer? Não estou na correria, não se preocupa, não, fique tranquilo, vamos ajudar ali, né? Então vai acompanhada ver isso daí. Essas coisas são importantes. E a saúde da mulher importa, a saúde mental materna importa, tem que ser cuidado para que essa criança, porque senão o reflexo vai cair na criança, vai cair naqueles que estão de volta. Então, às vezes, quando você ouve uma menina num momento, trazendo aquele momento de angústia, que ela deixa escapar, que aquilo está sendo ruim, que por ela não deveria acontecer e tudo, aí o pessoal começa a se escandalizar, mas não sabe o que está passando ali. Aí começa a criticar. Então há aquela rejeição, aquilo tudo, e a gente ouve palavras, às vezes, conversa, às vezes ela fala algo que depois ela se arrepende. E ela falou: olha, eu rejeitei. Não, o que estava acontecendo naquele momento? Então vamos trabalhar isso aí para ajudar, para que a maternagem seja muito boa e prazerosa para ela. Maravilha. Doutor Aguinaldo, deixa eu te liberar. São 11 horas e 19 minutinhos. Daqui a pouquinho o doutor Aguinaldo tem atendimento, né? Ele é psicólogo clínico e está em plena atividade, né? Então, quinta-feira, ele nos doa esse momento aqui, né? Investe nas nossas vidas nesse momento, mas ele precisa, só que à tarde ele tem compromisso, então a gente precisa liberá-lo. Semana que vem, vamos falar sobre o quê? Vai continuar nesse... Semana que vem, nós já vamos entrar com outro assunto de campanha também, pastor. Sim. Que a gente tem agora a campanha do trânsito, se eu não me engano, mas eu só vou confirmar aqui, porque eu tenho a campanha do maio, deixa eu dar uma conferida aqui. Deixa me ver. O maio amarelo ou laranja, se eu não me engano, né? Que a gente vai trabalhar outro assunto. Nós falamos da saúde mental, da conscientização das mães, e nesse mês também, pastor, a gente vai trabalhar a questão do trânsito. Então, o Maio Amarelo vai trabalhar a questão do trânsito, a segurança, que é outra campanha que a gente tem aqui nesse mês de maio. Já foi lançada, acho que, se eu não me engano, dia 1º de maio, a questão da prevenção no trânsito, né? Acidentes do trânsito. Então, a gente vai estar falando sobre isso e vendo assim, o que afeta, como que acontece tudo isso aí, o que emocionalmente acontece, tanto para o que sofre acidente, quanto que também causa o acidente e aquelas pessoas que estão envolvidas, né? A gente pensar um pouco sobre isso para conscientizar aos novos motoristas aí a terem um pouco mais de cuidado, porque a gente faz o teste lá passa por exames o psicotécnico, os exames que tem no Detran, né? Para poder fazer, saber se está habilitado, mas também nós temos os nossos sentimentos quando estamos dirigindo, quando se leva aquela fechada, ou sem querer fecha outra pessoa. Então, o que acontece? A gente trabalha, então, pensar nisso. Prevenção. A campanha está aí para alertar que a gente precisa cuidar um do outro quando está no trânsito também. O senhor vai falar nessa campanha sobre multas injustas? Não, essa parte não é a minha, não. Deixar só para os... Vou falar só... Eu posso até... A cabeça do motorista que toma multa Você viu que agora, esses dias aí, o pessoal estava levando alimento lá para o Rio Grande do Sul, né? Tomaram as multas lá, porque o pessoal queria nota fiscal de doação, né? E teve esse problema lá. Então, tá em evidência aí, ó. Então... Pois é, aí toda que a gente precisa tomar cuidado com as divulgações de notícias, né? Porque é o seguinte, a gente, quando você vai fretar o Sul está em calamidade, mas os outros estados estão funcionando normal, então as barreiras funcionam normal. Então, se eu estou fazendo isso, tem todo um trâmite. Rio Grande do Sul mesmo, né? Com doações, segundo
reportagem lá do SBT, né? Então a barreira foi essa lá mesmo. Mas então aí é a questão política aí, mas uma coisa olha só como é que o pessoal fica bravo, né? Mas a prevenção no trânsito é a questão do cuidado. eu quero saber só como é que fica a cabeça do motorista depois de tomar uma multa injusta. É ruim, não fica bom não. Falou, pastor, um abração. Pessoal, e bom fim de semana. Semana que vem a gente vai estar de volta com mais um No Divã da Rede a partir das 10 horas da manhã, falando então aí, sobre prevenção no trânsito. O Maio Amarelo, né? É isso mesmo? Isso. Maio Amarelo. Isso aí. Então, sobre prevenção no trânsito, ele vai estar falando aí, né? E imperdível, na próxima quinta-feira, permitindo Deus, estaremos de volta aqui também no YouTube. Obrigado, querido. Deus te abençoe e bom fim de semana. Bom final de semana, pastor. Um abraço. Bom trabalho aí. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.